Isso aí, começando mais uma live hoje, falando sobre destravando o medo. Hoje a gente vai falar sobre o destravar do medo no emagrecimento. Esperar as pessoas entrando aqui no Instagram, o Instagram distribuir para mais pessoas e vamos começar. Só um pouquinho. Chamar aqui, abrir. Não aparece você. E aí, tudo bem? Olá! Ah, ficou virado de vocês aí. Tenta virar o celular, Bri. A gente vai ver se pega nas duas aqui. Peraí. Eu vou fazer o seguinte, agora que a gente está começando aqui, como estão vocês duas, para esses comentários não ficar no rosto de vocês, eu vou tirar o comentário. O que você acha? Pode Vou ser, ver. pode ser, pode ser. Deixa eu ver se eu sei tirar, né? Vamos ver aqui. Vamos ver onde tá aqui os comentários. Vixe, acho que eu não vou saber, não. Isso aí, como é que vocês estão? Como é que tá, André? Bem, já melhorou um tanto aqui das pelejas, Nossa, nem dá pra ver como diz o mais. gaúcho. Tá bem, mas tá fraquinha. É que também, né? A tela disfarça um pouquinho. Mas vai um tempinho, né, para recuperar, mas tá Sim. tranquilo, graças a Deus. E o E tema hoje? engraçado, a Bri estava comentando antes, né, que tu estava fazendo 5 questões e tal, porque eu também vou fazer alguma coisinha com eles, entende? Aqui para a gente, enfim, colocar eles também se movimentar, escrever alguma coisa, né? Passar por um exercíciozinho. E aí a Bri falou, ele também escreveu dele, ela mostrou o áudio teu, né? 5 questões, mas eu falei, não, é muita coincidência, né? Muita Cada coincidência um do seu mesmo. jeito, cada um no seu Aham. pedacinho, mas tem tudo a ver, né? O pensamento, o fluxo, né? Bem isso mesmo. Engraçado, né? Como que funcionou? Tipo, pegou tão... Não é coincidência. É que é conexão, né? É conexão, Então, exatamente. eu coloquei aqui, tipo, então, 5 temas. E do primeiro tema que eu coloquei, assim, o medo de começar. Às vezes a gente tem esse medo de começar, igual tipo, fazendo live aqui. A gente tem fica nervoso, fica preocupado com a opinião dos outros. E no emagrecimento, acho que também vejo que é a mesma coisa. Às vezes a pessoa tem medo de começar, com medo de não conseguir alcançar os objetivos, até medo de o que os da casa mesmo vão falar para ela, né? Exatamente. As críticas, se ela não alcançar o objetivo dela, no decorrer dos exercícios, né, da tentativa de emagrecimento ou de manter aquilo na rotina, sempre existe, né? Toda retomada existe esse medo do preconceito, do julgamento do outro, né? Mas antes de mais nada, é nós mesmos que nos julgamos, aí que a gente passa e transfere para o outro. Se a gente estiver bem, você não vai se preocupar tanto com o julgamento do outro. Exato. Né? Bem Mas isso. aí, lógico, dependendo de cada um, do estágio que se encontra emocional, isso vai ter um tipo de reação. É, Né? às vezes você escutar um comentário, às vezes um comentário que a pessoa faz, te bloqueou. Dá Já aquele é o medo já, já suficiente, né? fica nervoso, já não vai conseguir fazer o que você estava planejando, por causa de um comentário de uma pessoa. Exatamente. E é interessante, né, Mazalotti, se a gente for parar para pensar, nós mesmos já nos vemos em situações que ocorreu isso, né? Tipo, a gente se viu num momento de desafio, se viu num momento que a gente projetou no outro, querendo que o outro nos amparasse, ou que o outro fizesse algo por nós, e sendo que dependia mais da gente do que do outro, né? E aí a frustração vem muito rápido. E o medo sempre está embutido, faz parte, né? Da vida do ser humano, o medo. Então, só que a gente tem que saber olhar para ele e até onde é normal esse medo e até onde ele pode estar influenciando de uma forma que está bloqueando o nosso caminho. Aí precisa trabalhar o espiritual, o mental, o físico, né? É um conjunto ser humano, não é só uma coisa. Entendi. Essa opinião que você pensa que é da gente, esse medo às vezes é do externo, não é coisa da gente. Geralmente é o medo que a gente leva, é de alguns estímulos externos, até mesmo da televisão, até mesmo aqui dos stories aqui do Instagram, alguma coisa que a gente vê.
muda a gente, né? E isso a gente leva para nossa vida. E eu vejo assim no Mas emagrecimento. Pode falar. pode falar, pode falar. Eu vejo assim, ó, de acordo com a experiência atendendo as pessoas, às vezes a pessoa, tipo assim, ela está na faculdade, ela precisa apresentar um trabalho e ela sente o maior bloqueio, o maior medo, é um pânico, tipo assim, eu faço 10 vezes o trabalho, mas eu não me ponho lá na frente a apresentar, né? Às vezes você tem um colega no grupo que fala isso. E, na verdade, se tu for trabalhar o emocional dessa pessoa com terapias, psicologia, enfim, vai mostrar que lá na infância houve situações na escolinha, quando ele era pequenininho, de alguma crítica, de algum coleguinha, de uma professora que praticou um bullying, alguma coisa com ele, e ele cria aquele inconsciente, aquele bloqueio na hora, já passou, foi, né? E quando ele cresce, ele vai ter que apresentar, enfim, um trabalho na empresa que ele trabalha, alguma explanação de algum assunto, ou na própria faculdade, etc., ensino médio, e ele vai sentir um grande bloqueio. E tem lá no inconsciente alguma trava que aconteceu quando ele era pequenininho. Então, tudo isso está interligado, na verdade. A gente chama de gatilhos, né? Ativado algum gatilho, alguma situação, e ele se sente sem ar, afoito, etc, etc. E não sabia o porquê. Puxa, me preparei o trabalho, sei o que eu tenho que falar, e chega na hora daquele branco. Né, a voz falta, fica sem ar, por quê? É algum trauma, alguma coisinha emocional que está travando esse processo, né, do fluir. Né? Não que a pessoa não tenha capacidade, não que a pessoa não consiga, mas é alguma coisa do emocional. E quantas vezes a gente já se viu nesse tipo de situação, né? Mas trabalhando o ser humano no todo, como um todo, você acaba tendo bons resultados mediante esses conflitos, situações que a gente se vê, né, na vida. Eu não sei como que a gente pode fazer para, às vezes, uma terapia, alguma coisa que as pessoas podem falar para nós. Você pode conseguir destravar, você falou da faculdade, você vai apresentar um trabalho, você fica nervoso. Eu tinha isso bastante na faculdade, no tempo da acadêmica. Eu ficava nervoso para fazer todas as apresentações minhas, quase todas. Não tinha uma apresentação assim que tô super tranquilo. Não, sempre nervoso. E vendo minha mãe agora que está aqui também assistindo nós aqui, eu lembrei, você falou da infância, eu lembrei que a primeira vez que eu fui para o pré, eu chorei, eu não queria entrar. Oh! Sério, eu não queria. Não sei. Eu era muito acostumada em casa, ela não gostou não de ir para a escolinha de início. Sério, eu chorei, eu não queria. Eu lembro que minha mãe falou assim, lá, mas tem um amigo teu lá. Daí eu olhei, tinha um amigo meu de infância lá, que eu pensei em ir. Mas eu fiquei bloqueado. Eu não sei se também nisso atrapalhou um pouquinho a minha fase dos meus estudos. Provavelmente isso pode ter causado isso. Sem dúvida nenhuma que causou um impacto isso. Isso não tem dúvida. Isso. Uhum. Só que... Só que... Ah, Pode falar. não. Pode falar. Então... Não, gosto. Tipo... Você quer falar, né? Então, como eu estava falando, esse impacto que eu tive quando eu era criança, que eu chorei para entrar, e eu levei para a faculdade isso, eu queria saber, assim, tipo, em qual momento que eu destravei, porque teve uma fase da minha vida que eu não gostava de estudar. Eu não queria estudar. Uhum. Eu, tipo, até parei de estudar, fui trabalhar, depois de um tempo, já estava maior, que eu resolvi voltar a estudar, tipo, fazer um supletivo para poder voltar, acompanhar os outros, tipo, fazer supletivo, mas tudo, tipo, foi atrasado. Mas teve um destravar ali que eu não sei como é que foi. Foi um pensamento que eu tive. Vamos dizer assim, até eu tenho alguma coisinha aqui que a gente vai aplicar com o pessoal que fica na live, mais para o final. O pessoal já vai pegando aí um pedacinho de papel e uma caneta, que a gente vai trabalhar um pouquinho isso que a gente está falando em si do medo, dos bloqueios, da dificuldade de destravar situações na nossa vida, de pegar um embalo, seja numa uma questão de alimentação, questão de estética, questão de peso, questão de fluir na vida profissional, emocional, né? Enfim, tudo que envolve a nossa vida aqui. Então, eu tenho uma técnicazinha, algo que eu vou aplicar com o pessoal, para o pessoal começar a ter mais consciência. Alguns já vão estar observando isso, mas com a técnica, eles vão conseguir se aprofundar um pouquinho mais em si, porque as respostas estão em nós mesmos que estão as respostas, e não no outro.
quando a gente busca no outro essas respostas, a gente vai se frustrar, porque a gente não vai ter muito retorno, porque as respostas estão em nós mesmos, com a nossa história, com a nossa jornada, a forma como a gente vê a vida aqui, né, as coisas como se apresentam, como a gente recebe as coisas que acontecem em nossa vida, nas nossas vidas aqui. Então, tudo isso repercute, né? Então, tipo assim, uma pessoa que não consegue emagrecer, uma pessoa que está com dificuldade e se manter numa rotina de exercícios, né? Seja em casa, seja numa academia com um profissional como você, né? Que consegue alavancar a vida da pessoa, e de repente, assim, tu tem um monte de conhecimento, um monte de capacidade de alavancar essa pessoa no sentido físico, até mesmo indo para o estrutural emocional, que é o que você está ampliando agora teu trabalho, né? Que é excelente, é perfeito, o trabalho é perfeito. Tá de parabéns de ter essa Obrigado. visão dessa expansão, que o ser humano não é só físico, porque às vezes tu vai assim passar uma dieta, ou a pessoa vai até uma nutricionista, vai ter uma dieta perfeita, ela se cuida da alimentação, ela vai para academia, faz os exercícios em casa e não vê tanto retorno. Ou às vezes ela sente uma compulsão alimentar muito forte e ela não consegue se controlar. Ela, gente, não sei, eu não tô legal. E ela vai comer para se sentir melhor. E isso é o cunho emocional, é alguma questão emocional. Então, mediante esse trabalho que você está abrindo agora para as pessoas, que está envolvendo também esse lado, olhando para esse lado, é fantástico. É tudo que as pessoas precisam, Mazalotti, é tudo que nós Bom falar precisamos, isso. né? Eu gosto de ver isso também, que faz eu reforçar mais ainda o meu lado. Acaba destravando algumas coisas minhas, escutando outras pessoas. Não que eu busco aprovação, mas isso motiva a gente. E o que eu vejo assim, que você treinar e fazer dieta é apenas 20%. E eu, como profissional de educação física, eu estava vindo num pensamento que você fazer treino e fazer dieta, os dois eram 100%. 50% treino e 50% dieta. Eu só tinha esse pensamento antes. E a maioria dos profissionais que tem hoje só ficam nesse pensamento também. Eles não entendem não entendem que o que comanda a pessoa, o que vai fazer a pessoa emagrecer, é o pensamento dela, o subconsciente dela, tudo o que ela passou e o ambiente que ela está vivendo hoje. Isso Sim. muda totalmente a pessoa. Então, treino, dieta, apenas 20% no processo de emagrecimento. Você tem que descobrir você que tem que se descobrir e trazer da tua essência, né? E não deixar os seus medos afetarem você, deixando com obstáculos, né, para chegar no seu objetivo. Então, a gente tem que passar por cima, seja através, sei lá, né, de uma terapia e tudo, a gente precisa ir atrás do que a gente quer. Sabe o E que, que os eu fico me... medos, infelizmente, estão aí, né? Sabe o que, que eu fico me perguntando agora? Tipo, como é um trabalho novo que eu estou entrando, envolvendo PNL também, será que as pessoas não têm medo disso? Que saber que treino e dieta é 20%, o restante está em nós. E ela vai ter que mudar os hábitos dela. Será que a pessoa não fica travada nisso, não fica tipo, com medo de mudar isso, mudar alguma coisa da vida dela, a rotina dela? Às vezes as pessoas têm medo nisso também, né? Tem, Claro. é o desafio do novo, né? A gente acostuma a ficar num estado confortável, vamos dizer assim, e tudo que é novo cria estranheza para nós. Então, para você sair da tua zona de conforto, você está em casa, acostumado a chegar do trabalho, ficar na rotina da tua alimentação, assistindo a tua televisão, e de repente tu vai mudar tudo isso, né? Sair da zona de conforto. Até mesmo para quando a pessoa busca uma terapia, ela vai ter que sair da zona de conforto. Porque se tu esperar que o personal lá da academia alavanque, digamos, o emagrecimento para ti, você não vai ter grandes retornos. Se você esperar você indo atrás de um psicólogo, de um terapeuta, conseguir, digamos assim, que essa pessoa faça o destravamento por você, você também não vai conseguir ter grandes lucros, grandes retornos, porque depende de você. É você que tem que passar pelo processo para ele realmente acontecer. Porque se você coloca a responsabilidade na mão do outro, coisa que é tua responsabilidade, você não chega a lugar nenhum. Ou pelo menos você aceita o estado que você se encontra, né? Vai trabalhando aos poucos, por exemplo, né? Aceitar o estado que você se encontra. Ou você dá aquela guinada e tenta buscar um Agora, reforço, né? Uma ajuda de aí que profissionais. tá. Essa guinada aí. A pessoa
como que vai fazer a pessoa sair desse sedentarismo que ela está vivendo, que ela está acostumada, e tomar uma ação, né? Ou tomar a ação que faz ela bloquear ela. O medo da ação, o medo da mudança, o medo de começar algo e sair totalmente fora da rotina dela. Exato. O que você me diz disso? Essa auto-reprogramação. Por que as pessoas têm medo de querer tomar essa ação de mudar? O que você acha? Aí é que tá a situação. Eu entro no exercício que eu preparei aqui para a gente fazer com o pessoal que vai acompanhar a nossa live. Ou as pessoas, enfim, que assistir depois, não sei se tu vai salvar. Eu estava pensando em deixar salvo, para as pessoas verem. É, Né? tu deixa salvo que daí agora, às vezes, assim, as pessoas, enfim, estão chegando do trabalho, não estão tendo muito tempo para acompanhar a live, deixa salvo para daí o pessoal acompanhar depois. Então, eles podem fazer esse exercício e aí chega na tua questão, na tua pergunta. Você ser não é uma avaliação em si, sabe? Mas é uma reflexão sobre si, uma reflexão. E aí você sendo sincero consigo mesmo, né? Se aprofundando em si, se observando que o teu estado emocional, o que o teu emocional vai dizer para ti, é que você vai começar a delinear aonde que pode ter situações na tua vida que tem essas brechas, que dão esses medos, esses bloqueios, etc, etc, etc. Eu estava vendo uma história que, às vezes, a pessoa está tão acostumada com aquilo que ela está vivendo, tipo, igual um sedentarismo, a pessoa está sedentária, tem medo de ir para o novo. E por que ela tem medo? É como se fosse um elefante, né? Às vezes o elefante é criado desde pequenininho num circo, num parque, alguma coisa assim. E eles prendem ele com um pino, quando era novinho. Ele cresce, ele tem... O elefante acho que é o animal que tem mais uma consciência mais... Daí ele cresce, fica gigante, tem uma força tremenda. E ele tá preso naquele pino desde quando ele era pequenininho. E ele sabe que ele não consegue... como ele tem aquela consciência que ele nunca conseguiu, ele nunca tenta o diferente, né? Exato. Diz que quando fala a pessoa, né, tem memória de elefante, né, porque tem uma memória muito boa, ele não esquece. Ele tem uma memória boa, só que é uma memória que fica prendendo ele num medo. Mas é que nem o mito da caverna, né? O mito da caverna entra exatamente nisso. Tipo, não pode ter quase nada prendendo a pessoa, pode ser um medo desse tamanho, um obstáculo desse tamanho para qualquer pessoa que olha assim de fora. E para aquela pessoa que está no meio daquele turbilhão de sentimento que não sabe para onde que corre, olha para aquilo como se fosse um bicho de sete cabeças e não consegue ir para frente. Então, tipo, Porque, tipo, tem situações, né, que a gente bloqueia, tipo, para ela, de repente ela tem maior facilidade, por exemplo, de se expor aqui, fazer live. Eu tava, sabe, dando nó nesse sentido, né, de trabalhar online e tal, e agora eu tô me especializando num curso que é só trabalho online, então, é a hora, agora vamos dar a cara a tapa, vamos em frente, enfrentar esse medo, né, que todos nós temos. A gente chega uma hora, assim, que a gente tem que olhar para ele, a gente tem que ser sincero consigo mesmo e dizer, sabe uma coisa, o que eu quero para mim? Né? O que eu quero para mim? E até que ponto isso está me atrapalhando na minha vida? E o que realmente eu quero fazer? Eu quero chegar em tal ponto, então eu tenho que pular esse obstáculo, eu tenho que enfrentar isso, né? E lógico, não precisa sair correndo desesperado, porque desespero não ajuda ninguém, mas consciente, passo a passo, imagina uma escada e vai subindo um degrau, respira, diz, agora eu estou preparado para subir outro degrau, seja o que você quer alcançar na tua vida. E aí, aos poucos, você vai conseguindo se programar e ter teus resultados. Né? É isso. Cria uma meta, né? Um objetivo. Todo dia, um pouquinho arruma esse objetivo. No final, você alcança o que você deseja, né? Todo Exatamente. dia, um pouquinho, você vai chegar naquilo que você busca. Agora veio uma questão, um tema que você colocou aí. Eu coloquei mais eu respondendo. Veja um tema teu. Veja só, mas ó, tem uma questão assim dessa coisa do medo da gente enfrentar as coisas e não, as coisas às vezes têm o seu tempo para acontecer na nossa vida. Tem um professor meu, o início da carreira dele como coach, por exemplo,
Ele ia dar palestras, um cara com uma bagagem que fez curso na Alemanha, Estados Unidos, etc, etc. E ele investiu muito na carreira dele. Ele ia dar palestras aqui no Brasil, às vezes tinha 5, 6 pessoas no auditório, para você ter ideia, né? Às vezes ele oferecia meio que de graça as técnicas dele. Dá para aproveitar às vezes, entende? E no decorrer da jornada dele, ele não desistiu, continuou. Hoje, quando ele abre, oferecendo o trabalho dele, né, isso cursos, né, porque ele nem atende presencialmente, quando ele atende, assim, alguma pessoa online, em torno de 24 mil, 20 e poucos mil, uma consulta com ele, para você ter ideia. É um cara que tinha 5 pessoas numa palestra, né? E quantas pessoas que a gente viu que alcançou um sucesso assim tremendo na vida e que relata isso no início. Eu oferecia meio que de graça o meu trabalho e não ia. Aí o que? Dá medo, dá insegurança, trava, né, a vida. Aí só que você tem que ter persistência, você tem que ter foco naquilo que você quer e ter persistência para chegar onde você quer, seja o campo que for na tua vida. Porque se você desistir de primeiro, ou no primeiro baque que tu tiver, o primeiro problema sério que tu tiver, então, um dos dois, você assume isso, respira, está tudo bem se eu não continuar aqui e segue em outro ramo, mas se é aquilo que realmente você quer estar focado, sabe que você veio fazer aquilo na tua vida aqui, então tu persista. Hoje ele vende assim os cursos dele, foi 1.000 pessoas que comprou assim, quando ele abriu o curso, 1.000 pessoas comprou, foi 1 milhão, um estralar de dedos. Mas daí você olha assim, esse cara tá nadando em dinheiro, esse cara, assim, sabe tudo, as técnicas, né, 1.000 técnicas na cabeça, ele é maravilhoso. Não, ele começou dando palestra, se deslocando uma distância enorme, dando palestra para 1, 2, entende? É uma pessoa para a gente se inspirar no sentido de quando a gente quer algo, correr atrás. Que quando você realmente acreditar naquilo e dar o melhor de ti, você vai alcançar o objetivo, você vai chegar em algum lugar. Verdade, bem falado. Eu também sigo ele fala bem isso também, que no começo também até as lives dele era 1, 3 pessoas, e era amigo deles ainda, criticavam ele por estar começando, você que é um louco, tá fazendo essas lives aí, tá querendo não sei o que agora. É tipo igual eu aqui, né, começando, mas é assim, então um objetivo final, eu já enxerguei esse final, às vezes a pessoa que tá fazendo alguma coisa, quer, por exemplo, emagrecer, só que ela não está se vendo o final dela. E você ver o final é muito importante. Não adianta você... É muito importante a gente manter esse equilíbrio. Exatamente. Você vê agora, você tem que ficar no agora, pensar no agora. Só que você enxergar o final do teu objetivo é muito importante. Você tem que enxergar o final, né? Eu já enxerguei o final. Eu acho que o maior desafio do ser humano é manter em equilíbrio o passado, o presente e o futuro. Porque ela tem que, beleza, eu passei por isso, superei. Agora, focando aqui agora, o que eu preciso fazer para estar lá no futuro melhor ainda? Então, tipo, esse equilíbrio entre essas 3 perspectivas de tempo é muito importante para a gente conseguir alcançar o que a gente quer. Exatamente. E lembrando também, né, se você for focar nessa questão de passado, presente e futuro, imagine a vida como uma linha. Aqui está o passado, aqui está o presente e ali o futuro. Tem pessoas que vivem presas ao passado. Então, ela tem dificuldade de alavancar o presente dela. Tem pessoas que estão no presente, mas estão só pensando no futuro. Então, elas também vão ter dificuldade. Travou a live. Espera um pouquinho. Vamos esperar aqui que travou, tá? Vamos ver se elas voltam. Travou para vocês também? Eu não estou ouvindo vocês, hein? Responda aí se travou para alguém que está aqui já. Pois é. Voltou. Deu uma travada aqui. Voltou. Então, o teu passado, tanto geneticamente, isso através da constelação familiar a gente vê muito no campo mórfico, através da genética e etc., você carrega coisas dos teus ancestrais. Então, tem coisas tanto de vidas passadas, etc., que se a gente fosse só falar sobre isso, hoje tinha que fazer umas 10 lives só para falar sobre coisas de vidas passadas. Mas, enfim, tu traz na bagagem do inconsciente muita informação, né?
Então, lógico que você também tem que saber olhar para esse passado e trabalhar ele corretamente para tu fluir melhor no aqui e agora. O teu futuro, se tu ficar no futuro somente, você não vai criar ele, porque você vai ficar só sonhando. Então, você também tem que pôr em prática. Então, o teu futuro é o aqui e agora, é o presente, né? Claro que você pode projetar, você deve pensar em coisas boas, mentalizar coisas boas para que você vai realizar no teu futuro. Mas tu tem que pôr em prática no teu aqui e agora, né? Aquela história da escada, degrau por degrau. Se a gente quiser subir correndo, vai faltar ar. Você não vai conseguir, conforme o tamanho da escada que tu quer chegar no topo, você, de repente vai desistir no meio do caminho. Então, é mais fácil a gente se disciplinar e ir um degrau um dia, um degrau outro, um degrau, até você chegar lá em cima. Então, aí, a partir do momento que você programa, faz um projeto, vai colocando a tua energia aos poucos e vendo o futuro, aí tu vai chegar no teu dia de amanhã com alguma coisa concreta, né, que vai te satisfazer. Isso, bem falado. Você fica pensando só no passado, você fica com tipo, uma depressão, né? Às vezes você estava numa fase, por exemplo, vou colocar como eu como exemplo aqui. Eu estava vindo uma fase boa, tipo, estava com bastante alunos, devido à pandemia, né? Eu acabei perdendo todos os meus alunos e ainda não voltaram tudo, tipo, tá bem menos da metade de aluno. Só que se eu ficar me prendendo ao passado, eu entro em depressão, né? Vou ficar depressivo, porque eu tava vindo bem e agora deu uma caída. Mas não é isso que vai fazer bater. Tipo, se eu quero mudar essa situação, eu tenho que mudar agora, não agora. Não adianta ficar pensando no futuro, tenho todo um projeto para desenvolver, só que para eu, como é que eu vou dizer, para eu conseguir mudar essa situação que causou no passado, é agora. Agora as atitudes que eu estou fazendo agora que vai mudar tudo. Ah, perfeito. Agora, só analisa o seguinte, quando tu olha para esse passado que está recente, né, questão de pandemia para todos nós, dá uma olhadinha para ele e vê, assim, eu tive que parar. Eu também estava com um projeto assim, bombando, ia começar a dar cursos lá em Chapecó, etc, etc. Eu tive que segurar também, parou tudo, enfim, né? E a gente vai repaginar tudo isso. Agora, tipo, olha para tudo isso e veja, de repente tu teve tempo de preparar melhor o teu projeto, de se autoanalisar realmente, né, criar novas metas, aperfeiçoar tuas metas nessa parada, né? Ter tempo de refletir realmente profundamente sobre o assunto. Então, sempre tem os dois lados, né? O planeta Terra é um planeta de ambiguidade, é sombras e nós somos sombra e luz, né? A gente não é só uma coisa. Então, tipo, a partir do momento que tu se vê numa pandemia, etc e tal, vai ter o lado ruim dela, mas também vai ter o lado bom. Aí depende da gente focar também no lado bom para não deixar a peteca cair, né? Porque daí fica difícil para retomar. Nossa, bem isso mesmo. Às vezes tem coisas que acontecem na vida da gente que é uma fase, né? A gente vive acho que num ciclo, uma fase, não sei como é que funciona isso. Acho que você vai poder explicar melhor. Mas funciona assim, às vezes fechou uma porta, fechou alguma coisa, é porque aquela fase, aquela aprendizagem que se viveu, aquela parte daquela vida ali, era até ali. Não adianta você ficar se prendendo, querer continuar naquela fase, porque aquela fase venceu. Tipo, é como se fosse a faculdade, né? Ou tipo, o ensino médio. Você estudou o ensino médio todinho, você passou de ano, você vai para a faculdade. Acho que a vida funciona assim também. Às vezes você pode tomar bomba, né? Tem a bomba também. A pessoa não aceita aquilo, não aceita. É como se levar uma bomba, você tipo, vai repetir tudo de novo o processo. Exato. E se a gente pensar assim, né? O que é o medo? Para mim, medo é algo multifatorial, né? Algo que a gente vai trazendo lá da infância, como a gente comentou antes, e que esses multifatores vão desencadear ele em certo momento e, tipo, vai explodir, que nem você acabou de falar, que é uma bomba, que a gente vai plantando, daqui a pouco a gente não aguenta e explode. E essa explosão traz muita angústia para a pessoa, né? Isso reprime ela. Isso que impossibilita ela de pisar para frente e continuar, porque é vários sentimentos que vêm junto com a pessoa. E esses pensamentos, né, que a gente vai criando e tudo mais, essas barreiras, às vezes são só para proteção, digamos assim. Eu quero me proteger das críticas que estão vindo.
Ah, então eu vou comer para me proteger, para me aliviar. Mas isso só vai, tipo, te trazer malefícios, né? Pra frente. A pessoa não olha para frente, a pessoa só olha para aqui e agora. Aí entra o desequilíbrio do tempo, que a gente falou antes. Bem Essa isso. questão agora, se a gente for analisar, né, Mazalotti, a questão da pandemia, aflorou, deixou. Se lembra dos dois lados da situação. Então, as pessoas que já estavam vindo, escondendo o sol com a peneira, não olhando para os seus sentimentos, não olhando para a sua vida particular, que vem em primeiro lugar, por exemplo, né, para você ter expansão em outros campos, a tua família, a tua casa, né, teu ambiente familiar, a gente teve tempo agora de olhar para o nosso núcleo familiar, né? E para a gente, então, de organizar as coisas. Só que tem muitas pessoas que saíram da casinha, teve muitas pessoas que passaram mal, teve pessoas que sentiram muita dificuldade em ficar dentro de casa, ficar consigo mesmo, ficar com a família, né? Mas isso é um sinal. Foi a pandemia, foi a pandemia. Não, realmente muita coisa também já estava acumulado dentro desse ser e só aí ele não teve para onde correr e aflorou tudo agora quando ele estava consigo mesmo, né? Aflorou, veio para fora, né? Desde os relacionamentos dos casais, dos namorados, etc. Quem teve mais tempo de ficar junto, né? Quem está em afinidade, em uma união mais calma, foi eu, né? Até gostou um pouquinho, porque pode ter uma parada, umas férias meio forçadinha, né? E quem está com problemas, aflorou mais ainda, ou pior ainda, também financeiro, né? Quem já estava com problema financeiro aflorou, mas daí olha para o outro lado, como é que você pode retomar isso? Como é que tu pode melhorar isso? De repente tu já estava num ramo que não estava fluindo a energia financeira para ti, né? Então, como é que eu posso melhorar isso? Então, o tempo as pessoas tiverem, estão tendo ainda para reconfigurar suas vidas, para retomar, para mudar. Então, mudar exige dedicação, exige sair da zona de conforto, mas esse mudar traz muitas coisas positivas. De repente, era aquele empurrão que a gente estava precisando, que estava procrastinando, e agora esse empurrão foi dado, e muito forte, né? Muito forte. Então, agora a gente dá a cara a tapa, vai ou vai. Não tem mais essa coisa, eu vou deixar para o ano que vem, vou deixar para daqui 10 anos. Agora está na hora, chega a faltar o ar conforme a situação que tu vai olhar e vai encarar, e meu Deus, como que eu vou lidar com isso? Né? Você diz assim, não pergunte como, simplesmente faça. E também tem sentido, né? Depois você fez o que você tinha que fazer, não fique se questionando muito, não fique perguntando como que bloqueia. Mas você vai analisar, você vai olhar para a situação, mas daí tá, o caminho é esse, e tu traçar. E esse ano, para nós, com a pandemia, veio com tudo essa situação. Vai ou vai. Ou se não, você se conforma com a vida que você tem, você se conforma com o corpo que você tem. Eu tô numa fase assim, sabe? Eu era bastante assim, preocupada com essa questão do corpo e tal. Hoje, eu tô um pouco acima do peso, mas eu tô de bem comigo. Eu consegui, sabe, esse ponto de equilíbrio. Eu sei que eu posso melhorar o corpo. E eu tô, aos poucos, retomando e tal. Agora a gente se conectando, mas a você... Vou tentar, tomar por capricho, reconectar mais com o meu corpo também, que é saúde, é necessário, né? Não é só o corpo espiritual ou mental, a gente também tem que organizar o corpo. Então, isso traz coisas boas para a gente nesse momento. Essa pandemia, toda essa situação, analisando tanto o aspecto político do Brasil, financeiro, como que está a estrutura realmente do nosso país, como está a estrutura nos nossos lares, né? Como que está a nossa estrutura pessoal, física, mental. Então, ele trouxe muita oportunidade. A pandemia trouxe muita oportunidade para a gente angariar formas de trabalhar melhor os nossos medos. E a principal desculpa que todo mundo usava, que era porque não tinha tempo, agora está tendo tempo, então vamos fazer. E essa era o principal tópico, né? Todo mundo, mas eu não faço exercício porque eu não tenho tempo e tudo mais. Mas se a gente for ver agora, você pode simplesmente ligar o YouTube e comprar um pacote e começar a fazer os exercícios, ter uma dieta e tudo, e seguir. É só você querer, tipo, e colocar. Que é o que a gente tem o nosso foco aí do destravamento, né? É só você querer, exatamente. Você falou, só você querer. Agora, se você levar a pandemia como uma desculpa, colocar uma crença que não, porque não dá para treinar, porque tem o vírus, é perigoso. Não, você está dando desculpa para você não tomar uma ação.
E tudo que a gente Exato. pensa ao contrário, tipo, para não tomar uma ação, é desculpa que a gente mesmo está dando para nós, né? Para não tomar aquela ação. Já o medo de dar aquela ação, né? Isso que eu queria falar. Nós fazer Você falou que nós ia fazer um testezinho aqui, um teste? Não é um teste que você falou. É uma forma assim de você expandir um pouco a tua consciência. É só umas perguntinhas, alguma coisa assim, bem de leve, bem de boa, né, para a gente expandir um pouco a consciência e começar a se questionar. Eu anotei algumas coisas aqui, tá do lado. Eu vou falando, a pessoa vai escrevendo, vai colocando as suas respostas, entende? E aí você vai conseguir entender um pouco mais, porque tem pessoas que não param para refletir, ele não sabe como fazer a pergunta para si, entende? Para Seguir. seguir, para ter uma linha de Perfeito. raciocínio que, entende? E se ela fugir totalmente, só der desculpas que, eu não estou entendendo nada, é porque ela não está preparada para olhar para esse problema, seja o problema que for no campo da vida dela, entende? Aí, como que eu sei que eu estou conseguindo superar meus medos, meus bloqueios? Quando ela consegue olhar para o medo, para o bloqueio, né? Porque tem pessoas simplesmente dizem assim, eu não consigo fazer tal coisa, mas ela não quer olhar o porquê que ela não consegue, ela não quer olhar o que está acontecendo com ela, porque tem outras questões que vêm do emocional, entendeu? Exato. Então ela mente para si mesma e acha que. E daí ela começa a acreditar, porque uma mentira dita várias vezes passa a ser verdade, se torna verdade, entende? E daí ela vai se boicotando, entende? Porque ela começa a acreditar nas próprias mentiras. Mas o bom é a gente contar mentira boa, então, né? Dizer, nossa, você vai ver, daqui um mês vou estar pesando, né, X peso, vou estar com reeducação alimentar, vou estar aquele projeto meu que eu queria pôr em prática, eu vou colocar daqui um mês. Então, né, eu acho que no fundo, às vezes vem aquele sentimento, eu não vou conseguir. Mas daí tu repete, chega uma hora que quando você repetir isso, sentindo com o teu coração, não com a mente, porque a mente mente, tá? Agora, quando você sentir com o teu coração, que é o pulso magnético mais forte que a mente, isso comprovado cientificamente, aí tu realiza, tu traz para a materialidade, isso é física quântica. Então, tu consegue materializar aqui os teus planos, teus sonhos, tuas vontades, né? Só que tem que estar de acordo com o pulso do teu coração. E aí que tem que estar uma entrega de alma, tem que estar uma entrega realmente no fluxo da vida, no fluxo que posso chamar de Deus, né? Aí, nesse fluxo divino, aí tu consegue materializar, porque é uma coisa boa para ti e para os outros. Perfeito. Você falando aí, cheguei a lembrar do livro, tá? Do Destravando o Emagrecimento que eu fiz. E é isso mesmo, você vai escrever as perguntas, vai vir de você. Você que vai descobrir como que vai fazer esse destravado emagrecimento teu. E as perguntas que a gente vai fazer, algumas aqui que a André vai colocar, vai fazer sentido para você também, você vai ver que vai destravar, vocês estão ouvindo aí. Umas perguntas simples, mas só de você fazer esse exercício já faz uma total diferença. Quer colocar já uma? Dá para fazer já o exercício, tá? Agora, a pessoa vai ter que pegar uma caneta, um papel, para ela ir escrevendo. Perfeito. Eu já estou aqui também, quero escrever, quero ver. Vai. Quero fazer também, vamos ver. Fala aí. Vamos lá. Então, tá ok. Primeira pergunta, né? Primeiro você respira fundo, solta. Esse é Você, respirar, soltar. Eu também faço isso. Eu faço todo dia de manhã. Eu coloco a mão na cintura, fico de pé mesmo, de pé. Posso fechar o olho, respiro fundo, solta. Que isso é um ar de empoderamento, né? Quando você faz isso, você está dando poder para você mesmo. Então, é muito perfeito. importante a gente colocar a mão na cintura, é um ar já, só de você colocar a mão na cintura, você já está dando poder. Estufa o peito, respira fundo, então. Isso, Postura. postura, né? Vai lá, André. E Solta sabe aí. por que é de empoderamento? Sabe por que é de empoderamento? Oi. Eu acabei de falar que o pulso magnético da construção no campo do ser humano é o peito, é o coração, é o timo, a imunidade, etc, etc, que isso também é assunto para uma live inteira, só essa parte. Então, quando tu estimula com a respiração, tu expande o teu peito, tu abre a caixa torácica, e ali tu tem vários benefícios. Então, é um empoderamento realmente verdadeiro.
Nossa, tem que fazer uma live falando sobre isso, que isso é muito importante, viu? O empoderamento é Não, só total. Que eu Oi, atendo, né, com técnica, pode falar do teu trabalho. cortou. eu atendo. Não, eu ia falar para ir para a prática, mas a mãe vai falar das terapias dela. Nessa questão da respiração, que eu atendo com técnicas respiratórias para desbloquear traumas desde a infância, desde o útero da mãe, elevação de consciência junto com técnicas respiratórias, né? Então, é uma expansão de consciência que você, depois que expande, tu não volta ao mesmo tamanho. Tu tem muitos benefícios com essa técnica. E é técnica respiratória, então tem tudo a ver. Então, desde a minha formação de Hatha Yoga, também a gente trabalha muito os pranayama e tal, técnicas respiratórias. Então, a gente sabe muito bem, quando se fala de ar, o poder de respirar, de expandir, desbloqueia a nível celular. Isso realmente existe, não é conversinha, e respira. Todo mundo bate nessa tecla porque há uma verdade aí, sabe, nesse campo. Tá, mas vamos lá, vamos retomar nosso exercício. Você vai querer fazer daí? Não, eu vou anotar. Eu não sei, eu vou ver, né? Eu vou anotar. Salva lá. Quem não estiver acompanhando, depois, quem tiver curiosidade, entrar e fazer exercício, né? E daí mais pessoas vão estar sendo beneficiadas, né, com a nossa live. Ok. Então, você tem medo de quê? É uma pergunta. É uma pergunta. Não precisa responder, vai escrevendo aí quietinho, o pessoal aí que está acompanhando a live. Responde para si mesmo, né? Bem de boa, assim, sinceridade. Você tem medo de quê? Ou do quê? Perfeito. Tá, beleza? Escreveu? Perfeito. Não, pensei. Bom escrever, porque daí você vai ter ali algo para te guiar, mas eu sei que de repente aí você não está preparado para sair buscar coisas, tudo bem. Mas o melhor mesmo é tu escrever, tá? Tá, eu vou escrever. A tua memória também vai trabalhar. Como é curtinho o medo, às vezes o medo que a gente tem medo do quê? Às vezes é uma palavrinha só, né? Medo de perder. Tipo assim, geralmente o medo nosso é perder alguma coisa. A dica é, tipo assim, você se auto-observar e ver o que realmente está mais no teu campo. O que realmente agora, no aqui e agora, se lembra que aquela coisa fica muito no passado ou muito no futuro não rende tanto? Então, no aqui e agora, pode ser que esse medo venha do passado, pode ser que alguma coisa esteja no futuro, mas você olha para o aqui e agora e isso está envolvendo na linha de tempo da vida da pessoa, tanto passado e futuro, como a gente explicou anteriormente, né? Se alguém entrar agora na live, assiste a live lá que vocês vão entender um pouco mais. Então, tipo, olha para o aqui e agora, vê o que realmente agora está atrapalhando no teu campo. Perfeito. Olha, pode ter. Eu tinha pensado o medo do que eu pensei no futuro. Então, eu vou voltar, vou escrever de novo ali a pergunta, a resposta. Tá, mas vai sendo mais específico. Medo de não ter dinheiro, medo de escassez, pode colocar. Então, medo de escassez, né, de não conseguir prover o meu sustento da minha família, ou de estar na empresa que eu estou hoje, ou de abrir minha própria empresa. O que é esse medo? Né? Por exemplo, o meu medo é não ser capaz de alcançar algo assim que é simples. Então, tipo, medo de não ser suficiente, de eu não ter capacidade para alcançar algo. Tipo, realmente, no fundo, assim, às vezes vai fazer alguma coisa, vem esse medo, né? Mas para mim é o mais forte, é isso. Falar em medo, eu geralmente, quando eu tenho medo de alguma coisa, a técnica que eu uso para não ter medo, eu tento ridicularizar o medo. Porque o medo é uma coisa que você vai até um ponto onde assim, eu tenho medo de fazer uma viagem, por exemplo. Daqui até Pato Branco ali, que é o nosso BR perigosa, ele tem esse medo. Mas se a gente ridicularizar o medo some. Essa é uma técnica que eu uso, deixar ridicularizar o medo, né? Também. Tá, mas vamos lá. Também, né? Aí, a segunda questão a gente já até falou. O que te dá medo? Porque daí você vai se aprofundando. O que te dá medo? Se tu tá com dificuldade de realmente localizar nesse momento o que está te provocando esse medo, essa insegurança, essa trava,
o que te dá medo realmente. Então, aí que tu vai talvez voltar para o passado e vai lembrar da tua infância, né? Tem gente que tem medo, assim, de coisas até que é banal, assim, medo de galinha. Por quê? Porque uma vez minha mãe me contou que era pequenininho, foi mexer uma galinha, tratar, e ela picou minha mão, né? Aí a pessoa tem medo, às vezes vê uma ave, coisa e tal, e sente medo, ativa aquele gatilho, mas ela não tem nem consciência do que ela passou, entende? Exato. Às vezes é medo bobinho, ou às vezes anda no carro, tem medo, tem a sensação que vai bater, né? Aí pode ter uma vida passada que ela desencarnou através de um acidente e que traumatizou muito ela, então ela traz no inconsciente essa memória, então ela entra dentro do carro, nunca sofreu um acidente aqui nessa vida, mas ativa aquela fobia, ativa aquela sensação que ela vai passar por alguma coisa que de repente não seja agradável, por estar dentro do carro, né, principalmente em BR e tal. Então, já atendi casos assim, realmente, a pessoa queria tirar a carteira e não ia para frente, não conseguia tirar a carteira, porque ele entrava de carona no carro, no semáforo, e disse que ele faltava ar dentro do carro. Aí, trabalhamos com uma regressão nesse caso. Aí a pessoa acessou que tinha morrido, né, estava no auge da vida dele e tinha desencarnado num acidente, entende? Então, ali, uma trava aqui que ele não conseguia simplesmente tirar a carteira e nem andar de boa dentro de um carro. Então, o ser humano, ele é muito complexo. Ele tem, assim, vários mecanismos de defesas para lidar com os traumas, mas se você não souber trabalhar esses medos, esses traumas, ele vai bloqueando a tua vida no aqui e agora, né? Só que hoje em dia a gente tem tanta técnica que vem para nos ajudar, para nos auxiliar a superar essas dificuldades e melhorar a nossa vida aqui, que basta querer. É tipo emagrecimento, é tipo a disciplina, com a questão física, basta querer, né? E correr atrás, porque não adianta se fazer de vítima, gente. Eu perdi tanto tempo na minha vida, uma época que eu não entendia nada versus nada, e ai, coitada de mim, esperando que os outros viessem me salvar, esperando que os outros viessem me ajudar, e a coisa só piorava, porque eu emanava do meu campo, ai, coitadinho de mim, e lógico... Retornava isso. Não retornava aquilo que eu queria, que era empoderamento, que era tomar decisões na minha vida, etc, etc. Daí até que eu disse, sabe uma coisa, eu preciso trabalhar melhor isso. E daí, ao mesmo tempo que eu fui fazendo os cursos, trabalhando no meu campo, eu consegui ir melhorando e conseguindo ajudar as pessoas de acordo também com as minhas experiências, tanto particular da minha vida, né, pessoal, e juntando os conhecimentos dos mestres que passaram na minha vida, que foram ensinando a trabalhar um pouco mais, um pouco melhor as situações que vêm, né? Então, pode ser do passado, pode ser alguma coisa que você está projetando muito no aqui e agora, mas do futuro, né? E sofrendo. E a melhor dica é o aqui e agora. Então, veja agora o que te dá mais medo aqui, né? Seria a segunda pergunta, para ir se aprofundando. O que dá medo? Quando você se sente muito frágil, né? Porque a fragilidade, a gente se defende com unhas e dentes se a gente se sente muito frágil, né? Então, às vezes, uma pessoa, assim, tem muitos casos, até mesmo nas nossas famílias, às vezes a pessoa diz, não mexa com ele, não mexa com ela, que ela é o bicho, ele é o bicho. E, na verdade, aquela pessoa que ela se empodera muito no sentido agressivo, ou que ela impõe muita opinião dela, que ela não é flexível, ela tem muito medo. Você veja só, tem tudo a ver com o nosso assunto aqui. Ela tem muito medo. É tipo um animal, quando ele está coagido num lugar, quando ele está com medo, achando que está sendo atacado, ele coloca as garras para fora e vem com tudo para cima de ti. Exato. Né? Porque ele está com medo. E às vezes não é porque ele é ruim, porque é um animal que deve ser sacrificado, simplesmente ele está com muito medo. E nós, seres humanos, nós temos esse tipo de atitude. Quando a gente está se sentindo com muito medo, a gente se fecha, a gente bloqueia, a gente é agressivo, a gente trava, né? Mas esse travar, de repente explode e vai com tudo. Assim, meu Deus, o que o cara fez lá? O que a pessoa fez lá? E, na verdade, era porque tinha muito medo. E não porque era uma pessoa, nossa, aquela pessoa não tinha que lidasse. Era uma pessoa que tinha muito medo. Aí, quando você inverte a tua visão e começa a trabalhar em outro ângulo, você começa a ver que a vida é diferente. E aí, né, você pode tentar auxiliar essa pessoa que está do teu lado. Agora, ela também tem o querer dela, né? Vamos supor. Tem o querer dela. Porque até um ponto você pode adentrar e tentar ajudar. E depois você arreda e deixa fluir natural, porque tem o livre-arbítrio, que é uma das leis universais. Então, você não pode querer mudar por sua força, né? E, às vezes, o melhor remédio é você deixar que a pessoa caminhe com as próprias pernas, né? Por exemplo.
Exatamente. Então, essa questão da fertilidade, quando se sente ameaçado, que a gente acabou de falar, sentimento de escassez também é uma coisa que provoca muito medo nas pessoas. Então, vai se observando. Isso foi o início. Agora nós vamos fazer uma prática respiratória. Achei engraçado quando tu falou, porque a gente não combinou nada, né, amigo? É dizer, vamos que vamos falar de medo e simbora, né? Hoje eu vou encarar meus medos, né? De ficar dando a cara a tapa com os outros. Ainda bem que eu estou bem escoltada, né? Com esses dois guerreiros de luz aqui, né? Bem isso. Uma coisa, a gente não falou, mas as pessoas, se vocês quiserem colocar alguma perguntinha aí específica sobre alguma dúvida que vocês tenham sobre esse tema ou outros que tenham relação com isso, podem ficar à vontade e coloquem aí o que vocês sentirem, compartilhem a live aí, cliquem bastante no coraçãozinho que eu tô gostando aí de ver. Gratidão pro pessoal que tá acompanhando. Eu não quis pedir para compartilhar a live, tá? Hoje eu não quis, deixei. Deixa no fluxo. Quem é para estar aqui, está aqui, entendeu? Quem é para de repente tem seu tempo certo. Então, eles vêm somar com a gente, com certeza eles estão acompanhando o raciocínio, são pessoas que estão na mesma onda de enfrentar a vida, de tentar se melhorar, né? Porque não tem ninguém perfeito aqui, gente. Nós estamos numa caminhada, cada um na sua área, estamos numa caminhada, mas né, a gente pertence ao mesmo círculo. Estamos tudo dentro do planeta Terra, os outros somos todos irmãos. Exatamente. Independente de crença, religião, cor e etc. Olha, eu queria falar, mas não vai dar tempo. Era sobre o medo do ego, né? O medo do ego acho que é o pior, cara. Mas não vai dar tempo, porque falta 9 minutos só para acabar a live. Não vai dar tempo nós Só para mim terminar os passinhos em tom do exercício. Quero terminar. Você quer? Vamos terminar o exercício. Para a próxima? Tá. Vamos lá. Tu pega, esse é o mudra, gente. Tu pode fazer assim, ou deixa tua mão normal aberta, né? Tu vai pegar, colocar o dedo na narina direita, tá? Tu pode fazer aí mais ao lado, se tu quiser, tá? Então fica à vontade. Tirei print. Inspira pela narina esquerda, profundamente prolongando, o máximo que tu puder, cada um vai ter uma capacidade. Chegou no teu limite, inverte, tá? E solta todo o ar. Agora tu vai inspirar novamente pela mesma. Vai inspirar. Chegou no limite, inverte, solta todo o ar. Volta, inspira, inala profundamente. Pode fechar teus olhos para relaxar. Inverter o dedo, solta o ar com a outra narina. Solta todo o ar. Inspira pela mesma. Inverter o dedo, fecha a outra narina. Solta todo o ar. É o final. E pode repetir esse processo de 6, no início pode ser 6 vezes, tá? E daí podendo chegar até 10. Mas daí tu vai inspirar bem certinho, expirar até o final, soltando o fluxo, com os olhos fechados, observando, centrado em você mesmo. Aí você vai, com o repetir dessa técnica, você vai ter resultados a longo prazo, tá? Qual que é o benefício? Tá. Primeiro passo. Tu faz uma técnica respiratória para relaxar, centrar em você mesmo. Aí, se observar. Primeiro passo, se observar. Tá? Você vai ver o que você está sentindo realmente. Depois da expansão respiratória, é daí que você vai saber realmente o que você está sentindo. Não é o outro, é você. O que interessa aqui é você. Tem algum horário para fazer isso? O melhor horário para você. Pode ser cedo, logo cedo. O melhor horário para ti. Da tua rotina, à noite, antes de dormir, pode fazer. Antes de dormir, perfeito. Também ajuda a relaxar, viu? Só essa técnica respiratória ajuda a pessoa a relaxar para dormir, a pessoa que está tendo dificuldade, insônia para dormir, ela vai, show de bola, ela vai dormir mais tranquila, tá? Não. Aí, segundo passo, identificar o que você está sentindo realmente, o teu medo. A partir do momento que você expandiu, sentiu o medo, você vai ver, opa, eu tô com o peito preso, eu estou me sentindo com falta de ar. Só nessa parte, você analisar a tua respiração, como é que está, ali tem várias leituras.
Ali você já vai saber se você está tranquilo, se você está muito agitado, se vem algum pensamento na tua mente que está te atrapalhando. Ali é uma questão que você tem que começar a olhar para trabalhar isso melhor, né? O primeiro passo é você identificar a questão. E se eu não quero identificar essa questão, não quero nem pensar nisso. Ah, não, mas daí não é hora de você mexer, você não está preparado. Você pode pegar o melhor terapeuta, o melhor psicólogo do mundo, o melhor personal, coach, e ele não vai resolver seu problema, porque você não quer olhar. Aí você tem que se respeitar que você não está no momento de fazer nada, nem exercício, nem terapia, nem nada. Nós que querem, nós que conseguem. É os que querem. A gente trabalha com os que querem. O que não quer se respeita. Ela enxerga o problema, vê o problema, tipo, não, eu não quero resolver isso. Aí, ó. Exato. Então, se ela for mexer com isso, ela vai passar mal. Vai continuar travada. Ela vai passar mal, ela vai, enfim, vai ter problemas emocionais, então não é bom nem mexer. Aí você identificou o problema, identificou o medo que tu tá, né, o trauma, aí tu vai dar uma nota para ele de 0 a 10. Né, é o próximo passo. Então, você vai dizer, isso está me atrapalhando a que nível? Isso me incomoda a que nível? De 1 a 10. Aí você vai classificar. Ali você está sendo sincero consigo mesmo. Ali você vai conseguir ver o que realmente... Até que ponto o medo afeta você. Perfeito. Até que ponto o medo está te afetando dessa situação emocional. Porque tem pessoas que não conseguem mais viver, pensam em suicídio e tudo mais por causa dos seus medos. Então a gente precisa parar e refletir e olhar para eles realmente para conseguir trabalhar eles, né? E aí você, trabalhando essa respiração, trabalhando essa espécie de meditação em pequenos movimentos mentais, você vai chegar numa hora que você vai olhar para o problema, vai identificar ele, vai dar uma nota para ele, vai tentar ressignificar. As pessoas sozinhas têm muita dificuldade de fazer isso, porque a gente se perde em si mesmo. Por isso que é interessante ter um profissional da área, por isso que um personal como você, para alinhar a questão física, ou a questão psicológica, emocional, tipo nosso campo, né, que trabalha, enfim, com terapias. Então, tipo, a hora que você identificar esse problema, tu pode tentar resignificar ele. Se tu consegue fazer isso sozinho, ótimo. Se você sentiu que você está mentindo para si mesma, está criando desculpas, que você não está conseguindo lidar com isso, está na hora de você procurar um profissional na área que venha te auxiliar. Né? A pessoa não vai te dar resposta, a pessoa não vai mudar a tua vida, não é a pessoa, a gente auxilia a pessoa a fazer isso com as próprias pernas, porque daí sim há um desbloqueio verdadeiro, há uma mudança interna de dentro para fora. Perfeito. Perfeito, perfeito. Eu acho que é 1 hora para salvar a live, se eu não tá me enganando, se eu não tô enganada, senão depois não sei se tem como salvar. Tava lembrando disso. Pois é, tem 3 minutos, 2 minutos, na verdade, para acabar a live. 2 minutos para acabar a live. E lembrando também que a partir do momento que você relaxa e é sincero contigo, consegue se aprofundar em si, você vai para o inconsciente. E o teu emocional, para você destravar, é você sendo sincero contigo, se aprofundando no teu inconsciente, vai aflorar algo que de repente você nem imaginava. Exato. Aí entra as técnicas respiratórias, entra uma técnica mais aprofundada de meditação com disciplina, aí entra a hipnose, que é fantástico também para isso, e técnicas, conforme a especialização, né, do profissional, tem várias técnicas para a gente auxiliar as pessoas. Né? Só que a primeira coisa, antes de qualquer coisa, a pessoa tem que querer. O querer é poder. O querer é a pessoa dizer, eu quero olhar para isso. Ali ela já caminhou 50%. Ali ela já fez 50%. Ela se abrir para esse novo, se abrir para mexer com essas situações que incomodam ela, que trava ela. É 50%. Eu quero. Então você vai conseguir. Agora, se a pessoa diz assim, vou tentar, vou ver, quem sabe, não sei, tô meio assim, ali ela já tá pondo dificuldade. Gente, a live foi muito legal. Tem 50 segundos só para acabar a live aqui agora. Andréia, 50 segundos. Restando 40 segundos agora. Obrigado, tá? Foi muito legal ter falado com vocês. Você explicou bastante. Parabéns, viu? A gente que agradece a você. Tá bom, então. Passou muito rápido também. Parece que tinha que ser umas 2 horas para poder falar. E como que é, viu quanto que é fácil também esse trabalho nosso que a gente está desenvolvendo aqui. Às vezes fica
travado no medo. E é muito simples, a gente vai conversando aqui, isso aqui desenrola de um jeito muito legal. Né? Então, muito obrigado. Mas é isso aí, então. Obrigada a nós. Beleza, então. Gratidão. Beijo, gente. Beijão. Eu vou encerrar, que porque acompanhou. falta 4 segundos. 3, 2, 1. Tchau.